tarde, príncipe. Boa tarde, Fernandinha. Tarde. É, porque o dele não pode dar boa, não. O Flamengo voltou aos trabalhos após a pequena pausa para o carnaval. Cadê? Depois da curtição do carnaval, hora de voltar aos trabalhos no Ninho do Urubu. O time do Flamengo se representou ontem, de olho no jogo contra o Bangu, que será disputado no estado do Sergipe. Primeiro, um trabalho de fortalecimento na academia e depois, atividade intensa em campo. Após vencer o Volta Redonda no sábado, o Flamengo se consolidou como a melhor defesa dentre os clubes da Série A. Nos 7 jogos oficiais da temporada até agora, o Flamengo sofreu gol apenas no empate por 1-1 com o Nova Iguaçu. Nesse jogo, a equipe era formada por jovens da base, sob comando de Mário Jorge. Com o Tite, a defesa segue invicta no estadual. Na quarta-feira, o Flamengo faz um último treino pela manhã, antes de viajar para o Sergipe, onde encara o Bangu na quinta-feira, às 9h30 da noite. Muito bem, boa tarde, Lucas Pedrosa. Rafa Melo, você de casa, hashtag SBT Esporte, manda pra gente como é que você tá curtindo esse teu carnaval. Tá igual Pedrosa? Feliz, radiante na televisão? Ou não? Hashtag SBT Esporte. Ô, Rafa, você curte bloquinho ou não? Não, já passei dessa fase. E como é que os jogadores voltaram? Voltaram bem? Porque eles estavam, alguns, lá no camarote da Sapucaí, com razão, era a folga dos caras, curtiram um carnaval que é lindo, que é o Carnaval do Rio de Janeiro. E o retorno deles? Foi tranquilo, né, Fernandinha? Eles quase não gastaram energia, né? Só tiraram muitas fotos ali, assistiram um desfile, mas já começaram a trabalhar ontem e hoje o segundo dia de atividade visando a preparação para o jogo contra o Bangu, que vai acontecer dia 15, né, após a quarta-feira de cinzas, lá em Sergipe. O time que vai ter uma mudança aí. Tem, é? É, porque o Pulgar recebeu o terceiro cartão amarelo, tá fora. Vai cumprir suspensão automática. A tendência é que o Tite utilize o Alan, né, que foi contratado junto ao Atlético Mineiro. Uma outra situação que a gente informou aqui na semana passada é que o Matias Vinha, após o jogo contra o Volta Redonda, foi para a Itália acompanhar o nascimento da filha, Florência, que nasce amanhã, né? Então, boa sorte aí para a família, muita saúde para a filhinha. Fala boa hora. É, boa hora, né? É verdade. Quando vai nascer um bebê, fala boa hora. Boa hora, então, pro Matias Vinha. Muita saúde aí para a Florência. Ele que retorna ao Rio de Janeiro sexta-feira. Isso já estava tudo acordado, né, em contrato. E ele se reapresenta no sábado. A tendência é que a estreia dele aconteça contra o Boa Vista. Mas, ultimamente, a maior ausência do Flamengo, né, Pedrosa, é quando o Pulgar não está em campo. Muda o Flamengo todinho. Como será que o Tite vem na escolha de quem vai ficar no lugar desse jogador, que é tão importante no Flamengo? Eu acho que ele pode utilizar o Alan ali. O Alan tem muita qualidade técnica, ainda não se firmou no Flamengo, até porque as lesões o atrapalharam um pouco. Então, obviamente, esse tempo ele não teve também, mas eu acho que o Alan tem características diferentes do Pulgar. O Pulgar é um cara que tem uma pegada muito maior, que tem até a oportunidade de ir um pouco mais à frente do que o Alan. O Alan é ótimo na saída de bola, tem uma qualidade muito imensa para poder fazer os outros jogadores atuarem e poderem fazer essa transição. Então, eu acho que com a ausência do Pulgar, perde-se marcação. E aí ele vai ter que recuar o Gerson. Ele vai ter que colocar o Gerson um pouco mais próximo ali do Alan para que o Flamengo tenha 2 volantes. Com o Pulgar, muitas vezes ele consegue jogar com um volante e libera o Gerson como meia. Mas com o Alan, eu acho que tem que voltar um pouquinho o Gerson para que ele possa fazer mais esse papel de marcação. E o Flamengo aceitou as garantias do Corinthians pelo Mateuzinho. E o anúncio oficial está bem próximo. O time paulista vai pagar 4 milhões de euros divididos em 3 parcelas. Uma grande novela que teve um final feliz para todo mundo, né, Rafa? Para o jogador que queria esse destino e para o Flamengo que encontrou ali uma solução financeira. É verdade, o Mateuzinho não vê a hora de vestir a camisa do Corinthians, né? Já que ele recusou 2 propostas, a do Red Bull Bragantino e a do Botafogo. Já estava tudo certo entre Textor e Landim. Só que pesou aí a vontade do atleta, inclusive a volta dos que não foram, né? Porque ele chegou a treinar com o Corinthians, apareceu lá na Corinthians TV, aí teve que retornar e o Flamengo agora parece que aprendeu. Só vai com garantias, com tudo assinado. E o Flamengo aceitou aí essas garantias do Corinthians, 4 milhões de euros, pouco mais de 20 milhões de reais, parcelados aí em 3 vezes. E não é a primeira
confusão, entre aspas, que acontece envolvendo o Corinthians. Acaba que vai ficando mal visto no mercado, né, Pedrosa? Sem dúvida. Hoje o mercado prega muito por profissionalismo. Às vezes você pode até não ter a grana ali para você pagar naquele momento, mas se é um clube que tem palavra, que honra os seus compromissos, talvez nem teria tanto esse problema como o Flamengo teve com o Corinthians, que é o caso do próprio Botafogo, quando eles negociaram o Mateuzinho. Foi uma coisa até que o Rafa Melo trouxe aqui, que estavam lá em Orlando, e seria um negócio muito mais rápido do que o Corinthians. Mas o Flamengo tem que fazer o quê? Se precaver para não tomar calote do Corinthians. Então faz muito bem e eu acho até que é um valor muito bom para o Mateuzinho, um atleta que é terceiro reserva na cabeça do Tite. 20 milhões de reais você pode até ir ao mercado e reforçar outra área. O Gabigol postou um vídeo enigmático na internet, foi no final de semana, né? O que isso significa, Rafa? Você já consegue fazer uma leitura de Gabigol? Que isso? Esse é o Lil Gabi, você não viu isso não? Não. Esse aqui é o Lil Gabi, no caso, né? Sim. Porque é uma música em que ele canta, não é? Quer ver? Aumenta o som aí, DJ Careca, por favor. Mas tem uma música que eu acho que é o Lil Gabi cantando. Será que tá divulgando a nova música? E ele tá como é que foi a palavra que ele usou? Regenerando. Regenerando. Foi essa palavra que ele usou. E ele tá ali... E assim, olha a leitura aí, vamos fazer uma leitura dele. Você que é bom nisso, negócio de música, Pedrosa? Cara, esse é um tipo de arte muito comum no mundo do rapper, né? O Matuê, por exemplo, que é um cantor muito conhecido nesse mundo, ele usa muito esse tipo de arte, esse boneco assim. Então o Gabigol, que tem muito mais uma veia artística do que de jogador mesmo, eu costumo dizer que o Gabigol tem pouco a ver com o jogador. Ele mesmo já falou isso, que ele não se identifica tanto como jogador de futebol quando está fora da profissão dele. Ele está se regenerando realmente, como se fosse o ano passado, onde ele estava, digamos assim, afogado numa câmara de regeneração, e agora ele volta depois do gol que ele fez também. E é o que o torcedor do Flamengo espera. E até maturando dentro dessa câmara, né? Imagina que ele está se recodificando, talvez seria a palavra, né? se reconstruindo, ressignificando. E aí ele mostra talvez que como a água desceu, agora ele tá pronto. É essa música aí, ó. Mesmo se eu fosse perfeito, vocês ainda me matariam. Mesmo se eu fosse um santo, vocês ainda me julgariam. E se eu fosse um anjo, eles cortavam minhas asas. Eles querem que eu me perca, que eu me afunde e não volte pra casa. Que Deus não me deu perdão, que minha mãe sinta desprezo. Ela sabe que eu não sou um erro, nenhum homem é um eterno preso. Sou leal à minha certidão, quem me guia tá sempre ileso. Sei da minha cruz, sua forma e seu piso. Meu brilho se mantém aceso. Mesmo se eu fosse perfeito, forte, sabe qual é? Que minha mãe tenha o desprezo. Porque geralmente, quando um jogador é atacado, quem sofre mais é a mãe, que não consegue desprezar aquelas palavras que às vezes são palavras que não valem de nada, né? Vindo de alguém que não faz muito significado para aquela pessoa, mas mesmo assim a mãe sente. E aí ele fala que minha mãe sinta o desprezo. Mostrando aí, o Rafa, na letra, eu achei a letra bem bacana, a letra bem forte. Eu vi o vídeo lá quando ele postou. É ele cantando, gente, né? Com certeza é. Porque eu não sei se essa voz é ele, mas porque geralmente tem música que você tem parceria, né? Tem 3, 4. Né? Não sei se essa parte é ele. Você tem ele na sua playlist? Não. Deveria. Não. Eu prefiro ele mais como Gabriel Barbosa do que Lil Gabi. Mas você reconhece a vozinha dele, não? Não, essa música eu vou ouvir depois, mas certamente essa parte que a gente mostrou aqui não é a voz. Acho que também não é a então voz do Gabigol. Então você reconhece, não é a voz do Gabigol. Eu só queria falar sobre a situação dele. Ele vive futuro indefinido, né? Tem o último ano de contrato. Aliás, o Marcos Braz ele é sempre perguntado sobre isso e no último jogo ele decretou, falou assim, na hora certa vai acontecer a reunião entre Flamengo e Gabigol e vamos ver o que vai acontecer. O Gabigol ele é amado e odiado pela torcida do Flamengo. É uma loucura, né? Uma loucura, ele é ídolo. Né? Ele conquistou aí 2 Libertadores, 2 brasileiros. Gabigol, eu faço jogos do Flamengo em outros estados, ele é o jogador mais aguardado na porta do hotel. Claro. Todo mundo quer o contato do Gabigol, quer tirar foto, quer um autógrafo. E ele tá com um outro perfil, tá, Fernanda? Ele tá indo mais pra galera. Ele está quebrando o protocolo, antigamente ele não ia. Então, na chegada, no Nordeste, no Norte, como o Flamengo jogou no início, né, desse ano, ele quebrava o protocolo, ia na galera, tirava foto, mesmo contra, né? E também nos jogos. Ele está sendo muito ativo, principalmente com os garotos da base nessa transição. Ele fala muito no vestiário, ele orientou muito o Luiz Araújo no último jogo, tanto é que deu certo, né? Ele recebeu uma assistência do Luiz, mas assim, ninguém gosta de estar na reserva, principalmente um jogador com o tamanho do Gabigol.
E ele está entendendo tudo isso, né? Ele sabe por que ele está na reserva. Ele tem que trabalhar para retomar a titularidade. Obviamente, você tem muito mais embasamento para falar da torcida do Flamengo do que eu, Rafa, mas eu vou tentar retocar o seu comentário. Eu não sei se é a torcida do Flamengo que ama ou odeia o Gabigol, porque no seu próprio comentário você fala assim, quando ele chega nos lugares, ele é o mais aclamado. Talvez a internet crie uma percepção na gente de uma bolha que não reflete nem de perto o que é o Gabigol para a torcida do Flamengo. Ele é um ídolo, ele é um cara que ele é um símbolo para as crianças, ele é um ídolo para os adultos, ele é a forma mais expressiva que tem de Flamengo, de se fazer Flamengo hoje em dia, que é o que é a comemoração dele. Então, eu acho que às vezes a gente, e o próprio Gabigol deve pensar nisso, até mesmo quando ele escreve a música dele, que o rap ele é uma forma de se expressar também, de você tampar os ouvidos e seguir no teu objetivo, cara, a internet, aquela meia dúzia de pessoas ali no Twitter, no Instagram, que falam uma coisa ou outra, não reflete o que é o Gabigol. O Gabigol é muito maior do que se parece na internet. Então, a gente tem que ter sempre muito cuidado, porque a bolha nunca pode mostrar que essa é a realidade, porque não é. Eu concordo com você, Pedrosa. Tem um segundo ponto aí nesse olhar todo em relação ao Gabigol e a qualquer jogador que está ainda em exercício, que o primeiro é a bolha. É uma galerinha ali do X, que a gente sabe quem é, que tem esse ataque para todo mundo, não só para o Gabigol. A verdadeira galera que é a que tá na rua, fora do fake lá, é uma galera que não é aquilo que tá dizendo. E um outro ponto importante que é o brasileiro. Eu acho que o apaixonado pelo futebol, ele tem muita dificuldade de endeusar quem tá em exercício. Sim. Você tem um jogador que tá jogando agora, ele não é tão bom assim, ele é mais ou menos. O cara para de jogar, aí ele entra para uma galeria de ídolos. O brasileiro tem essa dificuldade de pegar o cara que tá jogando e colocar ele na galeria de ídolo dele. Então, assim, tem também esse outro toque aí do brasileiro. Não tô torcedor do Flamengo, não. Qualquer torcedor, vamos lembrar o Adriano Imperador, na reta final dele, era massacrado. E hoje ele não consegue ir nos lugares, porque ele entra na galeria de ídolos. Esse, que a gente entrou num processo de entendimento. O Romário era, tudo que ele fazia, ele era criticado. O Romário foi na festa, o Romário fez não sei o quê. O Romário é simplesmente o maior de todos. Um beijo para o Romário.